tributária ela veio pelo governo como uma grande reformulação do imposto sobre consumo, né? Como a gente pensa dos impostos sobre o consumo hoje na nossa vida. Ela vem com um modelo de simplificação, porém não tão simples. Até porque quem instituiu também não está conseguindo resolver muito a nossa vida, né? A gente está vendo aí com algumas leis, alguns decretos, algumas questões do próprio comitê gestor que está gerando algumas dúvidas, né? Hoje a gente vai abordar um tema, tá? Que é um aspecto inicial, tá? Sobre a reforma tributária. A gente vai ver o que é o CBS-BS, que é o novo IVA dual, que geralmente a gente tem 5 impostos que se transformaram em 2, tá? Tanto no critério federal quanto no critério estadual e municipal. Como vai funcionar esse período de transição, até porque a gente ainda está em fase de testes, o governo ele quer entender de fato como isso vai ser aplicado no nosso cotidiano, tá? Até um pouco com certa dificuldade, confesso para vocês. Um pouco do split payment, que é um mecanismo maravilhoso, pelo menos para o governo, que vai evitar aqui a sonegação de imposto e acaba, querendo ou não, ficando um pouco mais caro, custoso o serviço para nós, porque a gente já vai ter ali o destaque direto na nota. E por fim não ali, a Débora vai falar um pouquinho para vocês, para os síndicos, em relação ao recibo azul, por que vocês devem parar de usar, e a gente entra na fase final em relação à responsabilidade do síndico. Como eu estava falando, quais são os aspectos iniciais? A gente vai transformar 5 tributos em 2. Os tributos federais, a gente tem o PIS e o COFINS e o IPI, que vai virar a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Temos a IBS, que vai substituir ICMS e ISS, que é no caráter estadual e municipal, sendo ali tratado pelo comitê gestor. O que é o comitê gestor? Criou-se, né, entre os municípios, uma gama ali de prefeituras, tá? Um comitê para que eles possam decidir e influenciar como essa forma vai ser arrecadada. Como eu consigo arrecadar o IBS, como que eu vou fazer a repartição entre estados, entre municípios de uma maneira mais igualitária. Até porque hoje a gente está falando de um ICMS muito caro no Rio de Janeiro, salvo engano hoje 22%, 20% de fato contribuição para o estado e 2% para um tal fundo de combate à pobreza, que a gente também não sabe para que serve isso, porque é o estado do Rio de Janeiro. E o ISS na base de seus 5% até 2%, tá? Então vai ficar, de fato, um pouquinho mais caro. A gente vai ter mais um tributo também, lembrando para vocês, a gente vai ter o famoso imposto seletivo. O que é isso? O imposto do pecado. O imposto do pecado ele fala que todo bem que seja nocivo à saúde ou ao meio ambiente, ele vai ter uma alíquota diferenciada. Isso significa o quê? Vai ficar mais caro. Dando um exemplo prático para vocês, a Coca-Cola comum vai ficar mais cara do que a Coca-Cola zero. Porque a zero, entende-se o governo, que ela é muito menos prejudicial do que a Coca normal, que tem alto teor de açúcar. Então vai ficar extremamente caro. Então a gente tem ainda esse imposto aí que vai influenciar. Como que vai funcionar esse período de transição? O que o condomínio tem com isso? Importante a gente dizer. O condomínio é responsável pelos seus prestadores de serviço. Então ele precisa estar sempre de olho se o prestador de serviço está fazendo o destaque correto do imposto, se o prestador de serviço ele vai estar pagando esse imposto, senão vai cair na conta de alguém. E provavelmente vai ser do condomínio, e depois a gente vai falar melhor no CPF do síndico, se a gente não observar da maneira correta. Como vai funcionar esse período de transição? Hoje a gente já está na fase teste, tá? A gente está recolhendo 0,1% de IBS, porque o ISS e o ICMS ainda vai estar em fase de transição para até ele ser todo extinto, e de CBS a gente está recolhendo 0,9%. Tá? Em 2027 a gente tem a extinção total do PIS e COFINS, tendo a aplicação da CBS. Aqui a gente tem um ponto importante para a gente poder falar. Imposto ele é diferente do regime tributário. Vitor, o que significa isso? Hoje nós temos 3 tipos de regime tributário no Brasil, que é a forma que a gente calcula nosso imposto. Temos o Simples Nacional, que a gente vai com base no faturamento, o lucro real, que a gente pega, deduz a despesa com a receita e paga de fato sobre o lucro, e o lucro presumido. Acredito eu que grande parte dos prestadores de serviços do condomínio estejam no Simples Nacional. E por que isso é importante? A partir de 2027, a gente vai ter a aplicação de um sistema híbrido. Isso significa o quê? Eu, prestador de serviço no Simples Nacional, posso decidir em recolher o meu imposto pela alíquota padrão, tá? Pelo CBS padrão com destaque ali nacional.
E o que isso vai gerar, talvez, para o condomínio ou para algum outro prestador de serviço? O direito do crédito. E por que esse crédito ele é importante? Porque ele reduz aquilo que a gente vai pagar. Porque o próximo na cadeia ele pode se beneficiar daquilo que foi pago pelo anterior. Então eu preciso, de fato, em 2027, sendo um prestador de serviço no Simples Nacional, entender se eu vou adotar um modelo híbrido ou não. Eu sugiro adotar, porém, faço uma análise tributária um pouco mais criteriosa na empresa de vocês para ver se de fato cabe essa isenção. O IBS, na verdade, ele vai começar a ter sua aplicação de fato a partir de 2029. Tá? Então a gente está na fase de teste para quê? O município ele precisa entender. O governo ele deu uma tarefa muito difícil para os municípios, que foi como que a gente de fato vai conseguir fazer esse destaque dentro de um cronograma razoável e dentro de um sistema que seja padrão para todo mundo. Nós não sabemos ainda. O Fernando está aqui, contador, deve estar sofrendo porque a gente ou tem um portal nacional, que de fato é um portal do governo para que os municípios eles possam fazer esse destaque, ou da prefeitura. E o que a gente não consegue. Volta Redonda, por exemplo, teve, acho que esse ano ainda, um pane no sistema, que de fato a gente ficou impossibilitado de emitir qualquer tipo de nota. Porque a gente não conseguiu entender ainda como que a gente vai de fato deixar simples as coisas. Tá? Porém, em 2029 a gente já começa com a extinção ali do ICMS e do ISS, com base no IBS, com um aumento percentual ali de 10% ali por ano até se extinguir totalmente em 2032, que vai ser quando a gente vai ter uma ideia de fato do que é reforma tributária. Por enquanto, quando a gente fala de reforma tributária, a gente está pensando para o cenário federal. Tá? Por quê? Em 2027 a gente tem extinção total. Porém, não foram definidos as alíquotas que a gente vai arrecadar. Não sei se vai ficar entre 8% ou se vai ficar entre 9,5%. Tá? A gente teria que dar uma verificada em relação ao impacto que isso vai gerar dentro do contrato de prestação de cada um, para que a gente consiga ver, de fato, o quanto que isso vai majorar no nosso bolso. Porém, a gente ainda está nessa fase de teste tão temida aí que o governo também não consegue deixar com mais clareza por nós, né? E o que o Split Payment ele serve? Ele é um sistema do governo integrado pelo sistema do Pix, em que toda vez que você emitir uma nota ou fazer uma prestação de serviço, o imposto ele vai ser destacado diretamente, de forma automática. Vitor, emitiu o boleto, foi pago por Pix, quanto que eu vou receber? O valor líquido. O governo já vai receber automaticamente. E por isso que está sendo um grande pesadelo na vida dos empresários. Por quê? Antes eu teria que pagar só no mês subsequente. Todo dia 20, a contabilidade vinha, mandava guia para vocês do DAS, e vocês fariam o pagamento. A partir do Split Payment, não. Fez o pagamento, o governo já vai receber a parcelinha deles. Porém, a gente vai ver algumas formas para que de fato a gente consiga superar essa questão. O Split Payment vai vindo, que vem ainda de uma maneira facultativa, até porque está em teste. O governo ele não entende como essa forma vai ser implementada, ou de fato como eles vão conseguir fazer essa comunicação direta entre a questão do pagamento e o recebimento por parte da empresa. Bom dia, eu sou a Débora Ferreira, sou da CJ Condomínios e da CJ Educação. Sou especialista em gestão condominial, especificamente gestão financeira condominial, aí há quase 15 anos trabalhando com isso. E dentro dessa ideia da reforma, para a gente linkar, por que a gente está falando agora dessa questão do resíduo azul? Porque a gente falou antes do split payment. Então, o que vai ser o split payment? Na hora que... Hoje, como é que a gente faz? Hoje, a VR me manda uma nota fiscal. Essa nota fiscal, ela está no valor bruto e tem os impostos, os tributos que retém, e eu vou diminuindo, e lá no final eu tenho um valor líquido que eu faço um PIX para a conta da VR. Aí mando toda essa documentação para o meu contador. O meu contador pega essa nota, verifica se está certa, se a VR fez certo, se não fez, devolve, arruma. É mais ou menos assim. Aí no mês seguinte, lá no dia 10, aqui em Volta Redonda, ele faz a lista de tudo que eu tenho que pagar do imposto municipal que foi retido, o ISS, que está lá o da VR, tal da 2ST, tal da Vertitec, tal de todo mundo naquela guia única. E eu pago, no mês seguinte, competência do mês anterior.
Lá no dia 20, eu faço uma guia única do GPS e tá os impostos retidos, demais, PIS/COFINS, CSLL e o INSS, que foi retido na nota. Eu pago para o governo em guia no mês seguinte. A ideia do split payment é qual? É, na hora que a gente for fazer o pagamento, eu vou fazer, na verdade, o pagamento para a minha instituição financeira, vou mostrar para ela uma nota, essa nota vai estar dizendo qual é o valor líquido da VR, vai estar dizendo qual é o IBS, qual é o CBS e também vai estar dizendo dos outros impostos que não cabem na tributação. E aí, na hora, a instituição financeira é que vai direcionar o valor líquido para a conta da VR e o valor dos impostos para o governo. Isso significa o quê? O que eu tenho que ter para fazer pagamento para prestador? O que eu tenho que ter? Nota fiscal. Se eu não tenho uma nota fiscal, que vai estar especificando o CBS e o IBS, e eu não fizer o pagamento pelo split payment e fizer o pagamento direto na conta da VR, por exemplo, por um recibo azul, a gente chama de recibo azul porque é esse da foto aí que você compra na papelaria. Mas igual a ele é o papelzinho que eu escrevo no computador e assino. Igual a ele é o papelzinho que eu escrevo na mão e assino no recibo branco e assino, tá? Ou seja, um recibo que não é um documento fiscal legítimo, eu vou pagar direto na conta da VR. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que com tudo isso que o governo está fazendo, com o split payment, com a e-financeira, com tudo que ele está trazendo, ele vai enxergar na conta da VR uma entrada e não vai ver nota. Aí vai piscar laranja, lá no fisco, piscar laranja. Aí ele sabe, porque com a e-financeira daqui a pouco a gente está tendo que informar de onde, qual CNPJ, qual CPF pagou para onde. Aí ele vai saber que quem pagou foi a Lucélia, no condomínio dela. Aí ele vai bater lá na Lucélia. Quando ele bate na Lucélia, ele não vai só pegar o recibo azul da VR, ele vai pedir a pasta de prestação de conta dos últimos 5 anos da Lucélia. Aí o que ele vai ver? Espero que na Lucélia ele não veja nada. Ele veja só nota fiscal. Entende? A gente tem feito aqui na CJ, a gente está fazendo desde o mês passado uma campanha com os nossos síndicos sobre isso, para não aceitar, não ter mais o recibo azul, e já o recibo simples, qualquer deles, e já a partir de agora. Eu falo disso porque apesar da gente sempre ter explicado isso, a gente sempre orientou que o correto é a nota fiscal, a gente sabe que o dia a dia dos condomínios, os síndicos fazem no recibo simples, por quê? Porque é aquele prestador pequeno, que não sei o quê, que é aquele ali específico que é muito bom, mas já está aposentado por invalidez e não pode. Não é isso que a gente vê? É isso que a gente vê. Então, o que a gente está trazendo para vocês? Que agora, a reforma ela trouxe sobre os tributos, os impostos de consumo, mas ela trouxe tecnologia, que eu gosto de falar, que é assim, ó. Grava essa imagem, síndico, para o resto da sua vida até 2032. O Estado era assim, ó. Ele não sabia o que ele tinha que tributar, a gente que tinha que informar, não é verdade? Verdade. O Estado era assim. Aí ele foi melhorando, e-social, barará, ele foi ficando assim, ó. Foi ficando assim. E agora ele tá assim. Ele tá vendo. Daqui a pouco ele tá com raio laser. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se adequar. Não dá mais para ir pelos caminhos tortuosos. Não dá mais. A fiscalização está sendo online e real. E é para os condomínios assim,
é para as empresas, para os nossos colegas prestadores assim, mas é para os condomínios assim. E o condomínio sempre ficou deixado assim meio de lado. O fisco ia nas empresas, porque ele tinha braço muito curto, então eles iam nas maiores empresas. Agora, vai alertar lá, vai alertar laranja. Paguei sem nota fiscal, vai alertar laranja. Não usei o split payment, vai alertar laranja. E ele vai fazer a busca dos últimos 5 anos do seu condomínio. Mesmo que o seu condomínio seja pequeno. É óbvio, Débora, que vai começar com aqueles condomínios enormes lá do Rio de Janeiro. Lógico, vai começar. Porque lá é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões por mês. Mas isso vai chegar nos condomínios de 30 unidades, de 14 unidades, de 15 unidades. Não usar o recibo azul, o recibo simples, por causa do risco tributário. A gente tem que lembrar que pode ter o risco trabalhista. Se você contrata o seu porteiro para lavar a caixa de gordura e paga ele no recibo simples, você está trazendo para si, abraçando, chamando assim, ó, vem, risco trabalhista. É isso. Agora, se você contrata com muita frequência no recibo simples uma pessoa, também pode ter risco trabalhista. Se tiver, a questão da subordinação, essa questão toda se configurar, tem o risco trabalhista. Então, o que você tem que fazer? Priorizar as empresas, os microempreendedores, se eles podem fazer atividade, se a atividade que está ali ele pode fazer. Lembrando que o microempreendedor, a nota fiscal dele também tem incidência de INSS patronal, tá? Exigir esse documento fiscal em todo o serviço e está respaldado também com contratos. Eu estou vendo a carinha de vocês assim, aí pensando lá naquele senhorzinho, naquela moça, naquelas pessoas, estou pensando no seu João da Grama. Tem que ter. Débora, R$50, eu vou ter que falar a verdade. R$50, você tem que fazer um recibo de pagamento autônomo. Hoje você faz um recibo de pagamento autônomo, faz um recibo de pagamento autônomo de R$50. Vai ficar mais caro, porque eu não vou pagar R$50. Não, você vai pagar pelo menos quase 50% mais. 30 e tantos, 40% mais, porque tem o INSS patronal e o ISS. Vai. E aí você vai falar assim, mas Débora, é a minha cota condominial. Cadê a dona Eliane? E a minha cota condominial? Sua cota condominial vai ter que abarcar agora uns poucos porcentos a mais de serviço, tá? Para os condomínios da ACJ, como eu falei na primeira conexão jurídica, a gente já está fazendo esse trabalho, então a gente já está agora na terceira fase. A gente já verificou todos os contratos de terceirizada, a gente já verificou todos os contratos de elevador e a gente está na terceira fase de verificação dos contratos, dos demais contratos, portão, manutenção predial, todos os demais contratos. Eu espero que lá no início de novembro a gente já consiga reunir individualmente com cada síndico e dizer quanto que vai ser o impacto na sua cota condominial em razão da reforma. A gente já está fazendo para os síndicos da ACJ Condomínios. Demais síndicos aqui que não são ACJ Condomínios, se quiserem contratar esse serviço, entre em contato com a gente no ACJ Educação. E a gente tem essa grande questão. Não fiz o pagamento, deixei o imposto acumular, eu recebo vários empresários lá no escritório com exatamente isso. Eu não vou pagar. Deixo lá acumulando. Qual que é a responsabilidade? Tanto do síndico, tá, quanto do empresário. Essa dívida ela pode cair no CPF de vocês, pode ter bloqueio de contas, penhora de casa, aquela dor de cabeça que ninguém quer passar. Então, o sistema hoje ele está se modernizando. Foi necessário para que o governo ele entendesse a forma como as pessoas pensam e a forma de arrecadação. O dinheiro público ele tem que, ser servido para alguma coisa, geralmente ali para a grande gama dos políticos e tudo mais. Então, o síndico não fez a retenção do imposto, não verificou se aquele prestador de serviço de fato estava fazendo destaque do CBS ou do IBS. O que pode acontecer? Vai cair no seu CPF.
Na hora que acender a luzinha laranja, o governo vai te dar uma chance ainda de conseguir fazer a regularização, de fazer o pagamento desse imposto, só que se não fez e for observado que você agiu com excesso de poder, isso pode cair diretamente no seu CPF. Então é extremamente importante que você faça as revisões, faça as análises, né? Tenha uma assessoria de fato que consiga te dar esse norte para que você saiba para onde você está indo, para que, no final das contas, você não tenha aí, depois de 3, 4, 5 anos, que você já saiu ali, talvez, do cargo de síndico, ter uma surpresa no seu CPF. E aí a gente coloca um checklist de boas práticas que serve para tanto o prestador de serviço, quanto para o síndico, quanto para as empresas. É extremamente necessário que você revise os contratos, tá, com seus fornecedores. O pessoal PJ, por que também é importante? Para vocês entenderem o sistema de creditamento que vai vir agora com o CBS. Isso vai possibilitar que vocês consigam atuar de uma forma mais competitiva em relação ao valor, até porque se vocês possuem crédito, vocês conseguem fazer um serviço um pouco mais barato, tá, do que aquele outro prestador que não vai, de fato, fazer o destaque da CBS e do IBS. Faça as inclusões das cláusulas de reajuste por mudança tributária. Isso é muito importante, porque a gente ainda não tem alíquota pré-definida. Como a gente está falando de um período de transição que ele vai até 2032, a gente não sabe de fato qual o impacto hoje que o IBS vai ter na vida de vocês em 2029 ou 2030. Então é importante que vocês ajustem essas cláusulas, porque se de fato lá em 2029 vir uma alíquota muito alta, vocês consigam fazer esse reajuste com o próprio condomínio, até para o condomínio também entender qual será o impacto financeiro nessa prestação de serviço. Tá? Os documentos fiscais, a exigência da nota, fazer o pagamento por meio eletrônico rastreável. Isso aqui, esse split payment, gente, é a dor de cabeça de todo mundo. Todo mundo está com muito medo. Porque, de fato, a gente sabe que tem algumas pessoas que esperam um pouco mais para poder regularizar os seus tributos e colocam aquele valor recebido no seu fluxo de caixa. Só que a gente tem que entender agora que esse fluxo de caixa vai ser diminuído. Então, os preços vão acabar aumentando um pouco. Então, fez o pagamento por meio eletrônico, a gente precisa entender esse impacto na empresa hoje. Tá? Conferir, de fato, dos prestadores de serviço, se eles estão fazendo a retenção correta dos serviços que estão sendo prestados, e a transparência. Provisionar esse orçamento, fazer um prospecto, né, em relação aos impactos no próximo ano com a CBS, que a gente já sabe que vai aplicar de maneira 100% a partir de 2027, e entender o fluxo ali até 2032 de fato, quando a gente conseguir acompanhar. E acompanhar as normas da contabilidade. Façam reuniões diárias, mensais. Diárias não, né, Fernando? Senão você vai ficar meio perdido. Mas pelo menos mensalmente, nem que seja trimestralmente, para vocês entenderem de fato aquilo que vocês estão pagando ou que o prestador de serviço também está pagando para o contador.